O Espírito do Senhor virá sobre ti. Hoje é dia de clamar, vem Espírito Santo. Hoje é dia da anunciação do Senhor. Olha essa palavra de graça, de poder para nós. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Eu quero te escutar. Fala comigo. Amados, o Evangelho hoje está em Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado de tal saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria perturbou-se. Por que Maria se perturbou com essas palavras e ficou pensando qual seria o significado dessa saudação? Maria se perturbou, cheia de graça. O Senhor encontrou graça em Maria. Perturbou-se não é no sentido negativo da palavra. É como impactou-se. É como se Maria tivesse realmente se questionado qual seria o significado dessa palavra. Por que Deus estava dizendo isso para ela? É tão extraordinário porque quando Deus olha para nós, Ele vê em nós aquilo que a gente não vê. Muitas vezes a gente não tem a visão real sobre nós mesmos. Muitas vezes não. Acho que a gente nunca tem. Deus, Ele tem um olhar para nós, um olhar muito profundo. E este que conhece quem nós somos de verdade, sabe daquilo que somos capazes, sabe aquilo que irá nos realizar, sabe quando Deus nos chama para algo, Ele nos chama porque Ele sabe que aquilo é o que vai nos planificar, aquilo é o que vai nos alegrar, é aquilo que vai marcar a nossa vida. Entenda que Deus sabe. Isso para mim é muito importante. Eu não sei. Eu estou prestes a dar passos em direção daquilo que Deus me chamou, de algo a mais que Deus me chamou, que muitas vezes eu olho para mim e não acho que eu tenha condições. Só que a certeza
certeza de que Deus não falha e o que Ele está vendo vai além do que eu estou vendo, isso é muito extraordinário. Por isso a nossa alma se perturba quando Deus fala algo sobre nós, quando Deus nos chama para uma missão que parece impossível. Isso inquieta, perturba a nossa alma num lugar de desinstalar-se, num lugar de, meu Deus, como assim? Ele está vendo isso em mim? Ele me acha capaz, digno disso? Deixa eu te dizer uma coisa que Deus me disse e que mudou a minha vida. Você é mais forte do que você pensa que é. Você consegue dar passos muito maiores do que o que você acredita que é capaz de dar. Nós precisamos entender que a gente sempre se mede por baixo. O que há em nós, a força que há em nós, a graça que há em nós, ela é superior àquilo que a gente emprega. Sempre somos capazes de ir além. Deus deu a nós essa graça da transcendência, de transcender as coisas, de ir mais longe do que a gente acredita. Deus nos deu a graça de derramar sobre nós o Espírito. O Espírito dele é a força dele, é a graça dele em nós. Então, se já somos mais do que acreditamos e ainda temos a força dele sobre nós, é verdade. Nós podemos ir muito mais do que a gente pensa que pode. Nós podemos ir muito mais longe do que a gente acredita. Cuidado com o que a tua mente tem feito com você. Cuidado porque você acha, e a gente às vezes quer fazer as pessoas acreditarem que a gente está dando o nosso máximo. É porque a gente faz isso com a gente, né? A gente tem essa tendência de se amortizar e dizer, não, tá tudo bem, a gente está fazendo o nosso máximo. E principalmente quando alguém nos exige ou nos fala que é para ir mais, a gente acha essa pessoa ruim, a gente acha que a pessoa nem está valorizando o esforço que a gente está fazendo. Eu vejo isso na comunidade. Quantas vezes eu chamo atenção porque eu sei que a pessoa é capaz de ir mais. E a pessoa se ofende achando que, nossa, mas que isso, nem vê o que eu faço. Não, na verdade, é porque eu posso melhor, eu posso ser melhor, eu posso ir mais além. Tinha uma consagrada que eu dizia para ela, você é muito mais esperta do que isso, você é muito mais capaz do que isso. E ela parava assim, ficava me olhando, porque nós nos limitamos por baixo. Deus colocou em nós uma força que nós ainda precisamos encontrar, que nós ainda precisamos descobrir. E além dela, ainda temos a força do alto sobre nós. Hoje, a palavra de Deus te chama a ir além. Hoje, a palavra de Deus te chama a ficar realmente perturbado, desinstalado. Será que você não está se medindo muito por baixo? Será que a força que você tem empregado não está pequena demais? Coragem, encara essa verdade aí e vamos dar passos de mudança. Estamos num tempo de mudança. Há uma graça extraordinária sobre nós. Coragem. Traça sobre você o sinal da vitória em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe.